Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Hoje trazendo mais um vídeo para vocês. Perguntei lá no meu Instagram se o pessoal gostaria de saber sobre esse tema, que é a interpolação utilizando de variáveis auxiliares para melhorar as predições, melhorar os mapas. Então, 99% demonstrou interesse. Então, por isso estou gravando esse vídeo aqui em casa, né, em home office. Mas vamos lá. Bom, quis trazer esse tema para vocês porque eu vejo que na prática e no campo o pessoal começa a falar de principalmente a cocrigagem que eu coloco aqui para vocês. Então acho interessante a gente abordar esse assunto, tá? Rapidinho nesse vídeo. Então, primeira coisa, qual a ideia dessa interpolação utilizando de covariáveis ou variáveis auxiliares? É porque muitas vezes eu tenho uma amostragem, né, como está aí, uma amostragem frequentemente em baixa densidade, então coleta de solo, muitas vezes eu não consigo coletar tantas amostras quanto eu deveria, né? Não consigo coletar 10 amostras de solo por hectare. Uma amostra de solo por hectare, às vezes eu não consigo, não é econômico, não é viável economicamente isso. Então, a interpolação, que aqui eu coloco para vocês a crigagem ordinária, que é um método de interpolação, o mais exato deles, né? Só que para a gente chegar num bom resultado com a crigagem, a gente precisa tomar uma série de cuidados na modelagem da dependência espacial, inclusive é o que eu explico no meu curso à distância de geoestatística, mas vamos lá. Né? Então, temos aí a amostragem, o desempenho dessa interpolação pode não ser o melhor possível e eu posso lançar mão de alguma variável que é mais densamente amostrada, alguma variável de sensoriamento, por exemplo. Então, tenho lá minha amostragem, uma amostra a cada 5 hectares, e eu tenho uma informação de sensoriamento, por exemplo, sensoriamento remoto, que eu tenho pixels de 10 metros, 10 por 10 metros. Então, a cada 10 metros eu tenho uma informação. Então, eu posso lançar mão desse tipo de dado para ajudar na interpolação. E daí eu tenho alguns métodos, como cocrigagem, crigagem com deriva externa, regressão da crigagem. Aí temos outras tantas variáveis, mas as duas mais simples são essas daqui. Tá? Cocrigagem e crigagem com deriva externa. Então, eu pego a informação com maior densidade do sensoramento, desse dado de sensoramento, e esse dado ele tem que ser relacionado, ele tem que ter relação com a propriedade de solo que eu estou mapeando. Então, a gente vai chamar aqui de variável principal, variável de interesse, é a propriedade do solo que eu estou mapeando com a amostragem. E aí eu tenho a variável auxiliar, que pode ser um NDVI de imagem de satélite, pode ser uma condutividade elétrica do solo ou qualquer outra coisa. Alguma propriedade de relevo, por exemplo. Então, eu tenho essa informação auxiliar e ela obrigatoriamente tem que ser relacionada com a variável que eu estou medindo. Então, se eu quero ter um mapa nesse caso, esse exemplo aqui é CTC. Tá? Então, eu tenho a CTC do solo, tem que ter relação com a minha variável auxiliar. Se é NDVI, tem que ter relação. Se é condutividade elétrica, tem que ter relação. Se não tiver relação, uma correlação entre as variáveis, essas técnicas aqui não vão trazer resultado. Né? Então, posso até ter um mapa diferente, né? Se vocês verem aqui, vocês vão ver que esses mapas são diferentes, um pouco diferentes, mas não necessariamente isso vai melhorar as predições. Então, por isso que eu senti vontade de trazer esse assunto para vocês, tá bom? Então, é fundamental correlação entre a variável principal e a auxiliar. Tá? E aí, quando utilizar um método ou outro, cocrigagem ou crigagem com deriva externa. A cocrigagem, na literatura fala, e a gente no grupo de pesquisa, no GitHub, a gente já testou, né? Graças às minhas alunas aí que têm se debruçado nisso, a gente conseguiu evoluir nesse assunto, entender aí algumas coisas. Então, na cocrigagem, a gente precisa de uma correlação muito alta para ter um ganho
a utilizar a cocrigagem, a utilizar as variáveis auxiliares. Na ordem aí de 0,9, 90% de correlação. É uma correlação muito alta. Eu arrisco dizer que 99%, 99,9% das vezes a gente não vai conseguir uma correlação tão alta assim de uma propriedade do solo, por exemplo, com alguma técnica de sensoramento. Tá? Então, esse é um problema. A cocrigagem tem essa grande limitação. A deriva externa já demanda menos correlação. No trabalho que a gente fez aí há pouco tempo, que está para ser publicado, tivemos aí ganho com correlações de 0,7, 0,6, 0,5, menos que isso, daí a gente já não tem mais ganho. Tá? Então, não é garantia de ganho, tá bom? Bom, e aí duas particularidades dos dois métodos que eu coloco para vocês. A cocrigagem. Uma grande dificuldade da cocrigagem é que eu tenho que criar 3 semivariogramas. Eu tenho que modelar a dependência espacial, como que a variável se comporta, a variável principal, a auxiliar, e eu tenho que ter um variograma cruzado, que é uma composição das duas variáveis. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui o variograma da variável principal, o da variável auxiliar e o cruzado. Tá? Muitas vezes, quando a correlação entre as variáveis são baixas, o variograma cruzado fica péssimo. É difícil da gente conseguir modelar o variograma cruzado. Então, essa é uma dificuldade. A outra é aqui. Quando eu tenho a amostragem da variável principal, eu preciso ter um variograma bom também. Então, se eu coletar poucas amostras e a dependência espacial entre elas for muito fraca, ou eu não conseguir captar essa dependência espacial, eu também vou ter problema. O resultado vai ser ruim também. Tá? Então, essa é uma grande limitação da cocrigagem. Além da demanda de alta correlação, eu tenho essa dificuldade, essa possível dificuldade na modelagem dos 3 variogramas. Tá? Mas é uma técnica útil, desde que essas demandas sejam satisfeitas. E o outro método, que é a crigagem com deriva externa, que eu chamei aí de CAD, ela é diferente. Né? Então, a demanda principal delas é que ela funciona como variável auxiliar, só que para isso tem que ter o valor dessa variável auxiliar em todo o nó da grade de interpolação. Então, vamos supor que eu quero fazer uma interpolação, gerar um mapa com valores a cada 10 metros. Então, pixels de 10 metros. Então, cada pixel tem que ter previamente o valor da variável auxiliar. Então, aqui, por exemplo, eu trago um mapa de condutividade elétrica. Vejam que eu tenho vazios ali no meio desse mapa. Por quê? Foi um equipamento que eu conduzi com quadriciclo, então tem locais onde eu não tenho dado. Então, o primeiro passo aí para trabalhar com a deriva externa é realizar a interpolação da variável auxiliar. Então, diferente da cocrigagem, a gente não tem que fazer isso, a gente tem que modelar o variograma. Aqui não. Aqui a gente tem que modelar o variograma ou usar outro interpolador que não a crigagem e realizar a primeira interpolação. Toda interpolação, pessoal, tem incerteza, tem erro. Tá? Então, aí eu já estou incluindo uma incerteza a mais nas estimativas. Tá? Então, primeiro eu tenho que fazer essa interpolação da variável auxiliar. Depois, eu utilizo aí do resíduo. Basicamente, é feito por trás do algoritmo uma regressão entre a variável auxiliar e a variável principal. E aí eu faço uma modelagem do resíduo da minha variável principal. É como se eu fosse remover uma tendência nos dados. É a tal da deriva externa. Então, com base nisso, eu modelo o resíduo e aí eu faço a interpolação ou a crigagem por deriva externa. Então, no caso, a crigagem com deriva externa ela foi desenvolvida para trabalhar com uma variável principal em baixa densidade e uma variável auxiliar em altíssima densidade. Então, nesse caso aqui, variável auxiliar, condutividade elétrica, imagem de satélite, relevo da área. Crigagem com deriva externa é uma boa pedida. A cocrigagem ela foi desenvolvida para trabalhar com dados não tão densos assim. Tá? Então, com dados muitas vezes de amostragem também, onde eu tenho uma amostragem mais densa,
da variável auxiliar e uma amostragem mais esparsa de uma variável principal. Inclusive, eu tenho que ter dados no mesmo lugar. Então, no mesmo ponto, eu tenho que ter o dado da variável principal e da variável auxiliar para criar o variograma cruzado. Tá? Então, são aplicações distintas aí, que aí o usuário, quem está querendo implementar essa técnica, tem que conhecer, tem que avaliar essas relações. Ah, então eu quero utilizar. Tudo bem, então vamos analisar as correlações, ver se eu tenho boas correlações, e aí partir para ter todos os cuidados na geração dos mapas. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, colocar aí essas considerações. Com certeza tem muito mais coisa a ser dita, outros métodos de interpolação, mas por hora é isso. Se tiverem curiosidade sobre alguma coisa que eu falei, coloquem aí nos comentários do YouTube. Tá? A gente vai fazendo uma listinha aí, na medida do possível, a gente vai abordando esses assuntos no Instagram, no LinkedIn, ou também a partir de vídeos aqui no YouTube. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.